Hoje eu vou dar uma dica bem diferente de tudo que geralmente eu costumo falar aqui e que pra mim foi muito contra-intuitivo, mas basicamente é ler menos. Eu quero que você leia menos. Na verdade, eu recomendo que você leia menos. E eu vou explicar aqui como que ler menos me ajudou a ler mais, a ler com mais qualidade, a ler melhor. Eu acho que hoje em dia, principalmente com muitos conteúdos que a gente consome aqui na internet, a gente vê muitos resumos, a gente é estimulado principalmente com comparações, com expectativas em cima de hobbies, em cima de como a gente quer construir a nossa vida, e a gente costuma transformar muitas vezes esse nosso lazer, esses nossos hobbies, que são coisas diferentes, as atividades que a gente faz, em coisas que a gente tem que ficar se comparando, que a gente tem que ficar se cobrando, a gente vai esticando essas métricas, né? E a gente vai se medindo com a régua dos outros. Eu acho que pessoas que consomem mais conteúdos literários. Então, se você acompanha alguma saga, se você acompanha alguma história, se você acompanha pessoas como eu que falam de livros assim também, é muito provável que você ache que você lê pouco. E se você tentar ler mais, você vai se deparar com uma coisa muito importante. Primeiro, que existe uma dificuldade em se ler. Essa dificuldade, ela é muito natural, no seguinte sentido: tem livros muito diferentes. Então, uma coisa é você ler um livro bobinho, um livro de série, um livro assim mais infantil, por exemplo, ou por exemplo até ler uma HQ, né, uma HQ mais simples em que tenha recursos como imagens, seja uma história mais dinâmica, seja uma história mais fácil ou algo que você já conhece, que você já está mais familiarizado, e ler algo que é mais complexo. Ler, por exemplo, um livro didático. Ler a Bíblia, por exemplo. Ler um livro mais denso. Ou um livro com uma história, com uma leitura muito mais complicada. É tipo a vez em que eu tentei ler Shakespeare. Eu olhei para aquilo e eu fui tentar ler no original em inglês. E assim, só da dificuldade linguística de ter várias palavras ali que eu não entendia direito, várias expressões, um contexto histórico muito diferente em que eu tinha que fazer pesquisas, isso já travou muito o meu processo de leitura. E isso fez com que eu não conseguisse devorar páginas, assim como eu fazia com outros livros em que eu já tinha um contexto mais parecido. É bem comparável quando eu fui ler aqui, ó, aqui embaixo aqui, o Silmarillion. A primeira vez em que eu dei esse salto, tava ali lendo o Hobbit, aí fui para Senhor dos Anéis, e aí fui para o Silmarillion, algo que acho que muitas pessoas costumam fazer quando vão ler aí Senhor dos Anéis, né? Existe uma diferença muito grande. E uma diferença assim, são muitos nomes, é muito personagem. São muitas árvores genealógicas, é muita gente diferente, uns nomes muito parecidos, são muitas regiões. Então, a real é que quando eu comecei a ler o Silmarillion, eu me perdi de tudo que eu conhecia do Senhor dos Anéis. Eu achava que eu já sabia, que eu já reconhecia esses personagens, e só foi aparecer um nome, um lugar, alguma coisa em que eu já tinha ouvido falar muitas páginas depois. A real é que, quando eu terminei Silmarillion, eu tive que ler de novo. E eu acho que eu aproveitei ali 10, 20% dessa primeira leitura. Na segunda leitura, aí já fluiu um pouco melhor. Eu já devo ter lido o Silmarillion aí algumas vezes. E se eu ler agora, eu acho que ainda vai ter algumas dificuldades, mas vai ser mais fácil. E quando a gente se compara com outros tipos de leitura, a gente tem que entender qual que é o nível de leitor que a gente é. Uma coisa é a gente pegar e tentar categorizar todos os leitores em comum. A outra coisa é a gente diferenciar por tipos de livro. Então, quando eu falo que você tem que se conhecer, não é só de você saber se você é um bom leitor, se você tem esse hábito ou não. Por exemplo, existem algumas habilidades físicas que você precisa ter. Do tipo, sentar a bunda na cadeira e aguentar ficar ali 10, 20 minutos seguidos lendo. Para muitas pessoas, isso já é uma dificuldade. Tem gente que tem essa dificuldade principalmente com o celular ali do lado, com o Netflix, com outra coisa que às vezes já chama a gente com muito mais ímpeto do que as páginas. É normal um leitor mais iniciante, quando tá lendo, você vai lendo e quando você percebe, você parou de ler, você parou de entender o livro. E aí você tem que voltar ali umas 2, 3 páginas para realmente acompanhar a história. Sabe quando tá passando um filminho na cabeça e aí simplesmente desliga? E você tem que voltar lá atrás e percebe que você tem que ler mesmo, de verdade. Existe essa barreira, que é essa barreira de conseguir se adaptar fisicamente ao formato de ler um livro. Com isso, acho que esse seria um passo assim que muitas pessoas penam ali, né, de conseguir fisicamente comportar o livro e ler.
Esse já é um primeiro passo. Um outro é conhecer os tipos de livros que fazem sentido para você. Por exemplo, ao ler Senhor dos Anéis, e eu já li muitas coisas de Tolkien, eu já tenho uma boa ideia do este universo. Então, quando eu vou ler livros de fantasia, se eu pegar um livro novo de algo que eu nunca vi antes, eu vou encontrar as mesmas dificuldades. Não vou saber que lugar que eles estão falando, não vou saber os personagens, não vou saber muita coisa. Mas talvez, por já ler livros desse jeito, eu consiga entender melhor essa estrutura. Quem são os reinos, quais são os lugares, quais são os personagens, e eu me adapte mais fácil do que uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a ler biografias e ela vai para uma fantasia. Ainda mais se for uma fantasia complexa. Então, se você tá acostumado a só ler, por exemplo, biografias e vai ler direto o Silmarillion, você vai dar uma penada. Se você não tá acostumado a ler nada e vai lá e vai ler direto o Silmarillion, provavelmente vai ser ainda mais difícil. Porque vai ser difícil só sentar e se organizar ali no livro, sabe? E se não for um livro que te puxa pela mão, eu acho que essa dificuldade ela pode te afastar da experiência da leitura. Tudo isso que eu estou dizendo volta pro tema que eu peguei e falei aqui para você ler menos. Às vezes a gente está se comparando com os outros e a gente esquece da real função do livro. Que muitas vezes, é claro, tem gente que pega o livro para aprender, mas muitas vezes é para ser um lazer. É para ser um momento seu. É para você curtir de verdade o livro. Eu acho que hoje em dia, principalmente com livros de autoajuda, muitos livros de psicologia, muitos livros que as pessoas vêm conversar comigo se eu já li ou não, elas vêm direto querer saber qual que é o osso do livro. Então, assim, Eduardo, esse livro é bom ou não é? Que já é uma pergunta, né? Bem difícil de responder. E o que esse livro fala? Como se eu conseguisse, assim, trazer um resumo que sumarizasse, que explicasse toda a ideia do livro. Tem alguns livros que têm uma ideia central. Por exemplo, esse de psicologia que atrás de mim aqui, ó. Rápido e Devagar. Ele tem uma tese central desse livro. Inclusive, o Rápido e Devagar, eu acho que ele é um livro um pouco mais extenso do que precisaria ser. Porque basicamente, até metade do livro ali, ele vai estar explicando essa tese e demonstrando para você os dois sistemas, o rápido e o devagar. E a outra metade é um bom processo ali assim de falar sobre dados. É um processo mais científico que dá uma cansada. No seguinte sentido, eu já entendi o livro, mas eu tenho que passar por isso tudo aqui. Nesse sentido até faz uma razão, mas quando a gente vira e fala assim, Eduardo, resume aí, por exemplo, O Senhor dos Anéis. É bem difícil fazer isso. No seguinte sentido, o que você quer que eu fale? Você quer que eu fale a historinha? Você quer que eu fale sobre a poesia? Você quer que eu fale no aspecto psicológico, o que é mais importante ali? Ou assim, você quer que eu faça uma versão resumida de Senhor dos Anéis pra você? Muitas vezes, tem várias camadas que hoje eu aprecio ao ler essa obra, é um livro que eu já li várias vezes, que é justamente a descrição de um momento específico, ou a sensação que eu tenho quando a gente passa por um capítulo, ou quando a gente revisita temas que a gente já viu antes. Essas coisas não dão para ser resumidas. Essas coisas não cabem num vídeo de 5, 15 minutos, resuma esse livro aqui para mim. É justamente essa experiência que ajuda a gente a se desenvolver na leitura. E acho que é por isso que eu tenho tentado ler menos, para conseguir ler com mais qualidade. Até um tempo atrás, e algumas pessoas aqui acompanharam, eu estava fazendo vários livros de leituras que eu estava fazendo. E eu tive uma dificuldade no seguinte sentido. Tinha livros em que eu sentia que eu precisava de mais tempo, mas eu dava uma esmagada ali. Eu precisava cumprir as páginas, eu precisava terminar o livro. Então, mesmo que eu não tivesse entendido 100%, vambora, 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 vambora. E tinha alguns livros, como por exemplo o do Conan. Que livro incrível. Que livro bem escrito. Foi uma delícia ler esse livro. E eu peguei e falei assim, eu queria mais tempo pra ler esse livro. Eu queria ler com mais calma. Sabe quando acaba uma história? Aí eu viro e falo assim, eu acho que eu vou refletir o fim de semana nisso aqui. Vou dar uma pensada, vou ficar imaginando aquilo. E aí eu poderia partir para uma próxima história. Mas como eu tava querendo cumprir páginas, eu só dei esse salto. Terminava uma história e começava outra. E eu acho que eu não respeitei esse meu tempo de digestão da leitura. De conseguir aproveitar o livro. E eu acho que isso a gente não pode perder. Porque o livro, ele traz assim
mensagens principais, ele traz algumas histórias. Tem muita leitura que a gente faz para cumprir uma função, né? Para fazer uma prova, porque a gente quer aprender algo. Mas a leitura tem muito mais a oferecer do que só isso. E se você ler menos, se comparar menos, se você se concentrar na sua experiência, eu acho que você tem muito mais a aprender com um livro, mesmo se ele for chato ou se ele for muito legal, do que só correndo para mostrar para os outros o que você fez e que na maioria das vezes ninguém se importa.